Boa noite a todos os amigos que estão conosco em mais um encontro especial desta série de estudos da Bíblia, a série Indescritível. Hoje um dia especial, porque paramos nesse dia para lembrar das nossas queridas mamães, não é verdade? E se você é mamãe e está assistindo essa transmissão online, eu quero mandar um abraço muito especial para você, dizer para você que com certeza Deus tem estado ao seu lado nessa missão tão solene, que é preparar filhos para a eternidade. Eu quero então mandar um abraço especial para as nossas mamães da Igreja Adventista Central de Santo André, um abraço especial para as nossas mamães da Igreja Adventista de Príncipe de Gales, de outras igrejas adventistas da região e de outros lugares desse Brasilzão afora, até mesmo do mundo. Um abraço especial para todas as mamães, para as mamães que são amigas nossas, que não necessariamente frequentam a Igreja Adventista, mas que têm acompanhado aqui a nossa série de estudos da Bíblia. Um abraço especial a vocês, um abraço especial para minha mamãe, que tive a oportunidade de falar com ela hoje, mandar um abraço especial para ela, um abraço especial para a mamãe dos meus filhos, a Lise. E é interessante que hoje, eu não sei se você recebeu uma surpresa, mas hoje eu fiz questão, juntamente com as crianças, de levar café da manhã para minha esposa querida na cama. Muito gostoso a gente lembrar das mamães que realmente fazem a diferença no mundo, na igreja, na sociedade em geral. Tendo isso colocado, quero também aproveitar e mandar um abraço especial para todos os amigos em geral. A cada domingo nós temos aqui mais e mais pessoas assistindo às nossas transmissões e é muito gostoso saber que, embora distantes, estamos perto, unidos pela internet como uma grande família, focados na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus e também unidos por esse senso gostoso de irmandade. E a gente acompanha ali nas transmissões pessoas mandando um abraço uma para as outras. É muito gostoso ali ver o histórico e alguns colocam ali pedidos de oração, nós oramos, agradecemos a Deus. Tem sido assim aos sábados, aos domingos, também às terças-feiras, a nossa classe bíblica especial. Quero aproveitar e fazer aqui uma propaganda especial. Sempre às terças-feiras nós temos a classe bíblica, a Bíblia Ensina. E às quartas-feiras também, nosso culto de oração. Que bom estarmos juntos e nós agora vamos abrir a palavra de Deus, vamos estudá-la. Teremos um momento muito gostoso e após esse estudo da palavra de Deus, aqui juntos, nós iremos desligar o Facebook e nos conectar na Novo Tempo para participarmos da classe de estudos da Bíblia do Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves. Então, nosso abraço especial aqui a você que está chegando nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus para que Ele nos dê a sabedoria e o entendimento para estudarmos a Sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nesta noite nós estamos aqui reunidos para participar dessa transmissão. Temos a certeza que Teu Espírito está conosco. Queremos aproveitar esta oportunidade e orar, pedindo a Tua bênção sobre todas as mamães que estão participando dessa transmissão. O Senhor conhece a vida delas, a experiência que elas têm tido de desfrutar a maternidade ao lado dos seus filhos. Algumas, infelizmente, talvez estejam com o coração apertado, porque nesse dia podem estar se lembrando de um filho querido, de uma filha que já descansa em Cristo Jesus e aguarda a manhã da ressurreição. Que o Senhor possa dar o conforto para essa mamãe também que está com o coração apertado nesse dia. E que o Senhor possa também confortar o coração daqueles que infelizmente não podem desejar um feliz Dia das Mães, porque quem sabe a mamãe está descansando. Mas nós temos a esperança que em breve tudo isso vai passar e nós estaremos contigo na eternidade, muito em breve, quando Cristo voltar. Que tua paz esteja conosco e agora prepara o nosso coração para o estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É bom saber que nós estamos então conectados e nós vamos agora começar esse estudo especial da Palavra de Deus. Você está preparado? Ok? Espero que você esteja preparado e nós vamos então entrar agora nesse momento no estudo da Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no texto, um dos textos que nós leremos de um livro da Bíblia. Hoje, na verdade, nós iremos estudar vários textos dentro da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o título de hoje presta atenção, o título de hoje é um título que vai mexer com você. É uma mensagem forte, é uma mensagem que fala para mim de maneira especial e de certa forma me exorta
E então a mensagem tem como título Conversão Indescritível. Conversão indescritível. Por que conversão indescritível? Vamos ler juntos a palavra de Deus. Nós agora podemos acompanhar esse texto. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou dar uma dica, não feche a Bíblia, porque nós vamos ler vários textos dentro desta epístola, a epístola de Paulo aos Coríntios. E aqui o texto que nós vamos ler, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O apóstolo Paulo está, entre outras palavras, dizendo o seguinte: se nós pudéssemos de alguma forma adaptar a mensagem, de certa forma aqui fazer uma adaptação contextualizando numa linguagem mais fácil e acessível, Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo, ele muda, ele se torna diferente. Ele é uma nova pessoa. Essa expressão nova criatura indica uma nova pessoa. Você gostaria de ser uma nova pessoa? Você gostaria de que alguém que você sabe que tem judiado de você emocionalmente, uma pessoa que está com a vida totalmente transtornada, uma pessoa que é de difícil convivência, você gostaria que essa pessoa fosse mudada, transformada por Jesus? O que Paulo está dizendo é que aquele que está em Cristo, ele experimenta uma mudança, uma transformação na sua vida. É interessante que quando nós falamos do Evangelho, da graça, geralmente nós lembramos da cruz e do perdão que Deus nos oferece, a salvação por intermédio do sangue de Jesus que foi derramado. Isso é verdade. Agora, quando nós continuamos a estudar a experiência da salvação na Bíblia, nós percebemos que outras duas etapas são asseguradas para aqueles que estão caminhando com Jesus. Depois que a graça alcança, começa na vida da pessoa uma etapa chamada santificação. A santificação é o momento em que nós podemos confiar de que Deus está transformando a nossa vida. Podemos confiar de que Deus está trabalhando na nossa vida. E por fim nós temos uma outra etapa na nossa vida, que é a glorificação, e nós já vamos depois aprender um pouquinho mais sobre isso, que é o momento em que nós seremos plenamente restaurados quando Jesus voltar. Então, tendo dito isto, eu quero mencionar que aquele que fez esta afirmação de que quem está em Cristo é uma nova criatura é o apóstolo Paulo. E eu não sei se você gosta de ler, mas eu gostaria de fazer uma propaganda agora, tá bom? Eu gostaria de fazer a propaganda desse livro. Esse livro aqui tem por título Os Embaixadores. Ele é uma adaptação do livro original chamado Atos dos Apóstolos, escrito por uma grande mulher de Deus chamada Ellen White. E ela, neste livro, ela retrata a vida dos apóstolos da igreja no seu período formativo, como que a igreja se desenvolveu, como ela se estabeleceu aqui no mundo. Então, se você tem curiosidade e quer uma boa leitura, aqui vai uma sugestão para você, Os Embaixadores. E neste livro aqui, Os Embaixadores, é interessante que nós podemos, com mais detalhes, estudar o processo como o apóstolo Paulo foi transformado por Deus. Paulo, ele era uma pessoa muito estudiosa, ele era um homem talentoso e ele aprendeu muitas coisas aos pés, talvez, do maior fenômeno do tempo dele no processo de educar, de formar discípulos, chamado Gamaliel. Gamaliel era um mestre, um erudito, um homem que tinha muitos admiradores em toda a nação e até mesmo rompendo fronteiras praticamente em várias partes do mundo. E Gamaliel estava preparando Paulo para alcançar, quem sabe, os lugares mais altos, os patamares mais elevados dentro da estrutura religiosa de Israel. Paulo tinha muito talento, ele era promissor. Mas Paulo se deparou com uma ameaça a toda a estrutura religiosa que ele tinha como sendo o mais precioso objeto aqui na terra, que era a estrutura religiosa do farisaísmo, a estrutura religiosa ali dentro do sinédrio, que era justamente essa ameaça, o cristianismo. Ele
odiava a pessoa de Jesus, ele odiava os cristãos, e ele se alegrou muito no momento em que um homem que estava trazendo muito incômodo aos judeus, chamado Estevão, foi capturado e levado até a porta da cidade e ali foi apedrejado. A Bíblia não diz que Paulo apedrejou. Naquele momento, ainda Paulo se chamava Saulo, né? Depois ele teve a mudança de nome. Então Saulo, ele ficou tão empolgado que ele queria participar, mas como já havia muitos voluntários ali dispostos a matar Estevão, Paulo se dispôs a segurar as capas daqueles homens, ele vibrava com cada pedra que atingia o corpo de Estevão. Estevão foi sofrendo pedradas após pedradas e posteriormente Estevão morreu. Paulo ficou muito feliz, embora a morte de Estevão tenha deixado Paulo de certa forma perturbado. Porque ao mesmo tempo que Estevão estava sendo apedrejado e morria, ele percebia no semblante de Estevão uma paz incrível. E ele ficou com algumas dúvidas. Será que o cristianismo realmente tem respostas para os meus questionamentos internos? Mas logo ele foi dissuadido pelos outros líderes religiosos e ele então agora abraça ainda com maior ênfase e afinco a missão de perseguir e de matar cristãos. Se Paulo estivesse nos nossos dias, nós teríamos medo de Paulo, porque ele estaria agora perseguindo pessoas que estariam conectando nas redes sociais com mensagens cristãs. Ele estaria entrando nas igrejas, prendendo pessoas, levando para a cadeia ou até mesmo conduzindo à morte. Paulo se tornou talvez o perseguidor número 1 de todos os cristãos. O nome de Saulo fazia os cristãos se arrepiar. Eles tinham medo de Saulo. E a Bíblia diz que um dia ele conseguiu, da liderança de Israel, cartas de recomendação para ir até Damasco. E quando eles chegassem em Damasco, ele iria prender, possivelmente conduzir à morte e trazer a Jerusalém muitos cristãos. Era quase meio-dia quando ele estava chegando na cidade de Damasco. Ele olhou e viu ali pastos, ali um pequeno riacho, ele viu ali palmeiras na estrada e ele ficou ali com um semblante de satisfação porque estava chegando o momento em que ele prenderia os cristãos. O interessante é que nesse momento, próximo ao meio-dia, ele viu uma luz incrível. Essa luz cegou o apóstolo Paulo. E uma voz impetuosa que estremeceu o coração dele, chacoalhou as pessoas que estavam ao redor, dizia com a imponência: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu imagino o espanto de Saulo. Ele ali, ofuscado por aquela luz, ele consegue com muita dificuldade fixar os seus olhos no centro daquela luz e ele vê a pessoa de Cristo Jesus. Isso mesmo, ele viu Cristo Jesus ressurreto no brilho da sua glória. E Jesus olhou para Saulo e disse assim: por que você está me perseguindo? E Saulo disse: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, Jesus olha para Saulo e diz assim: olha, é muito duro para você recalcitrar contra os aguilhões. Outras palavras, eu diria que transliterando isso seria mais ou menos o seguinte: por que você está dando murro em ponto de faca? Eu tenho um chamado para você. E o chamado não é para você perseguir cristãos. O chamado que eu tenho, como Deus poderoso, o Deus encarnado, é que você seja um representante meu. Eu sei que posso transformar a tua vida. Eu posso mudar as tuas convicções. E eu quero que você entre em Damasco. Vá até a rua direita e você lá vai conhecer um homem que vai dizer para você tudo o que você precisa fazer. Se você continua lendo o relato bíblico, você percebe que Paulo chegou naquele local, naquela rua, naquela casa, ele entrou, era a casa de Ananias. Ananias quase desmaiou. Ananias era um homem de Deus porque Ananias tinha medo de Saulo. E agora Deus tinha colocado Saulo na presença de Ananias. Ananias acolheu Saulo, ensinou o evangelho para Saulo, batizou Saulo. Saulo depois, obviamente, é chamado agora de Paulo, porque Deus ia promover uma mudança na vida daquele homem. Ele vai para o deserto, ele fica durante 3 anos se preparando espiritualmente para aceitar e assumir o desafio de ser um apóstolo, substituir o lugar de Judas. E depois ele começa o ministério dele de pregação. E que homem maravilhoso! Quando você lê o livro de Atos, você fica encantado com a história de Paulo. Paulo não tinha medo de romper barreiras, ir até outras culturas, falar de Jesus. E
Paulo, além disso tudo, enfrentou o preconceito dos próprios apóstolos, preconceito da igreja, e isso foi durante toda a sua vida. A luta que ele tinha para mostrar para as pessoas que ele realmente era um discípulo, uma pessoa transformada por Deus e que Deus estava agindo, lapidando a sua vida, dia após dia, como um homem para ser usado pelo poder do Espírito Santo. A história de Saulo não é por acaso apresentada. Nesse momento, eu quero ler com você alguns textos importantes que vão nos ajudar a entender o porquê que Paulo disse que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por que ele disse isso? Leia comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, como disse, no capítulo 3, verso 1 até o verso 3. Olha só como Paulo aqui demonstra a importância da transformação na vida do cristão. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: começamos porventura outra vez a recomendar-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, reconhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo está dizendo que a própria igreja era um testemunho, a igreja era um testemunho de que ele tinha sido chamado como um apóstolo, de que Deus estava trabalhando na vida dele. E ele dizia, em outras palavras, eu não preciso nem de uma carta de recomendação para dizer que eu sou um apóstolo, porque vocês são a carta de recomendação da minha vida. E ele, na sequência, diz, vocês são a carta que Deus está dando para o mundo, escrita e lida pelos homens. Olha a responsabilidade. Deus não nos chama apenas para perdoar os nossos pecados, para mudar a nossa situação. Ele nos chama para operar em nós uma profunda transformação. Ele quer que você, isso mesmo, que você tenha uma conversão indescritível. E que é uma conversão? Conversão é uma mudança radical. É você estar caminhando para o norte e de repente, numa virada plena de 180 graus, você começa a caminhar para o sul. Em outras palavras, conversão significa que Deus propõe uma mudança total de direção. E agora, nós que antes éramos filhos das trevas, antes vivíamos no pecado segundo as nossas paixões, nossas inclinações, e talvez eu esteja falando com alguém que até bem pouco tempo atrás estava envolvido numa vida de promiscuidade, estava envolvido em jogos, em bebidas, usando drogas, em situações de corrupção no ambiente de trabalho. Você aceitou a Jesus Cristo. Quando você aceita Cristo, Ele não apenas está dizendo que vai perdoar o seu passado, mas que Ele vai fazer de você a carta dele. A sua vida passa a ser uma carta de graça, uma carta do amor de Deus transformador, escrita para que as pessoas vejam de que Deus tem poder. O maior milagre não é um paralítico andar. O maior milagre não é um cego enxergar. O maior milagre é Deus arrancar esse coração que eu tenho aqui de pedra e colocar um coração de carne. Um coração que é duro e insensível às coisas de Deus e transformá-lo num coração aberto, macio, um coração disposto não apenas a ouvir, mas a atender aos reclamos divinos. É interessante que Paulo, além de dizer que nós que estamos em Cristo somos uma nova criatura, ele está dizendo nessa carta que nós somos agora também a carta de Deus. Perceba que na carta aos Coríntios, a segunda carta, Paulo vai falar várias vezes, em vários momentos nós vamos ver, sobre a importância da transformação na vida. Então veja bem, lemos o primeiro texto em que Paulo diz que nós somos uma nova criatura quando aceitamos a Cristo. Precisa haver mudanças na vida daquele que está com Cristo. Depois Paulo está dizendo que nós somos a carta de Deus. Agora Paulo está explicando como acontece esse processo de transformação. Ainda mesmo nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, nós vemos o seguinte: e todos nós,
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a transformação que Deus opera na nossa vida é gradativa. Por isso, eu não posso necessariamente ficar olhando para o lado e me comparando com os outros. Porque cada um tem uma experiência de vida diferente, não é verdade? A sua experiência com Jesus é diferente da minha. Aonde você estava quando Cristo te alcançou, talvez seja um lugar diferente de onde eu estava quando Ele me alcançou. Mas uma coisa, Paulo está dizendo, que aquele que está em Cristo, ele vai sendo transformado de glória em glória. É um processo contínuo. A santificação, quando nós somos colocados na presença de Deus, nós, nesse processo de santificação, somos transformados gradativamente, um dia após o outro. Deus vai nos dando vitória sobre as nossas propensões pecaminosas. A Bíblia diz que nós temos no nosso coração concupiscências. E o que são concupiscências? É uma palavra que nós não usamos muito na língua portuguesa em nossos dias. Mas a palavra concupiscência significa desejo incontrolável. Todos nós temos desejos incontroláveis no nosso coração. E esses desejos incontroláveis são desejos voltados para o pecado. Todos nós. Então, você tem dentro de você, eu sei que isso é verdade. E você pode olhar nos meus olhos e você sabe que é verdade. Porque eu também tenho. Todos nós temos desejos, às vezes similares, às vezes diferentes, mas desejos incontroláveis que nos impulsionam para ir para longe de Deus, para fazer coisas terríveis, coisas que não prestam. E o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós caminhamos com Cristo, essa transformação ela é gradativa. Ela vai acontecendo de glória em glória, etapa por etapa, dia após dia. Deus vai lapidando como um grande artista que pega uma pedra bruta. Ele vai lapidando a nossa vida, vai lapidando o nosso caráter. É interessante que cada um de nós tem uma personalidade. Essa personalidade, por sua vez, desenvolve em nós a possibilidade de irmos moldando o nosso caráter. Moldando o nosso caráter. Por que eu estou dizendo isso? É claro que nós temos que fazer uma distinção aqui. Devido ao ambiente em que você foi criado, as circunstâncias, a cultura, a tua própria natureza pessoal, você foi tendo a sua personalidade formada. E a tua personalidade é diferente da minha. Mas nós temos a nossa personalidade formada. E essa personalidade ela é complexa. Nós temos temperamentos aqui envolvidos, nós temos respostas às situações que nos cercam da vida. E então é possível que você tenha uma personalidade difícil, é possível que você tenha uma personalidade um pouco mais acessível, mais calma, mais tranquila. Agora, o certo é que nós temos uma personalidade. Agora, a nossa personalidade, conforme ela vai sendo desenvolvida, ela vai formando o nosso caráter. O caráter é o grupo de valores, a nossa moralidade, a nossa essência como pessoa. E não necessariamente personalidade quer dizer caráter. O que a palavra de Deus está dizendo é que Deus, Ele respeita a nossa personalidade, Ele pode lapidá-la, mas nós jamais vamos ser totalmente anulados no tocante àquilo que nós somos. Deus respeita a maneira como eu sou, Ele respeita a tua personalidade, Ele respeita a minha personalidade, mas Deus quer mudar o nosso caráter, porque às vezes no desenvolvimento da nossa personalidade, nós maculamos, nós manchamos o nosso caráter, os nossos valores se tornam muitas vezes obscuros, e Paulo está dizendo que essa transformação é uma transformação constante. Não para por aí nessa mesma carta, agora no capítulo 2, do verso 14 em diante, 2 Coríntios capítulo 2, olha como é interessante, como Paulo dedica boa parte dessa epístola a falar sobre a santificação, sobre a mudança da vida. Ele diz assim, a partir do verso 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nós que são salvos, como para nós que se perdem. Olha o que ele está dizendo aqui. Paulo está dizendo que nós somos agora o bom perfume.
Vamos recapitular. Paulo está dizendo que nós somos uma nova criatura. Paulo está dizendo que nós somos a carta de Deus. Paulo está dizendo que nós, quando andamos com Jesus, somos transformados de glória em glória. E agora ele diz que nós somos o bom perfume. Você gosta de perfume? Quando você tinha a oportunidade de passear pelo comércio, coisa que nós não podemos fazer agora, eu gostava muito, às vezes, de ir no shopping, passear. E às vezes a gente vai só para ver mesmo, né? Eu muitas vezes ia só para ver. Eu entrava no shopping, gostava às vezes de estar no shopping, olhar as coisas, eu olhava, às vezes voltava para casa sem nada. Mas eu gostava de fazer isso. E é interessante que uma das partes que eu sempre gostei é de transitar em lojas que vendem perfume. E quando você vê um bom perfume e você sente aquele perfume, é impressionante que às vezes a lembrança de um perfume a gente carrega para a vida toda. Sabe aquela pessoa que você ama e que usa sempre aquele mesmo perfume? Você pode estar aonde você estiver, se você sente aquele perfume, logo você associa aquele aroma com uma pessoa. O que a palavra de Deus está dizendo é que aquele que está em Cristo, ele passa a ter o mesmo perfume de Jesus. Quando ele chega no ambiente, é como se a pessoa que está ao redor estivesse recebendo a pessoa de Cristo na forma de um ser humano. Porque nós vamos exalando o perfume de Cristo. Logo no começo da nossa caminhada com Jesus, o perfume ainda não é tão forte, porque nós temos lutas, nós temos defeitos, mas as pessoas já conseguem perceber que mudanças estão acontecendo ali. Mas quanto mais nós caminhamos com Jesus, mais nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós vamos mostrando para as pessoas de maneira prática que o Evangelho é real. Perceba que se o Evangelho não pudesse transformar, se ele apenas apagasse o passado, mas não desse para nós a possibilidade de viver no presente uma vida transformada, ele não seria um Evangelho de poder. O que a palavra de Deus nos diz é que Jesus tem poder para transformar de verdade. Ele pode ajudar você nessa fraqueza, nessa luta que você tem. Nesse pecado com o qual você tem se debatido e vez por outra está caindo e caindo, o que a palavra de Deus está dizendo é que ele pode fazer de você um bom perfume. Quando você entrega a sua luta para Deus, não é você mais que luta contra esse pecado, contra essa propensão pecaminosa. Cristo Jesus vai lapidando a sua vida, vai comprando essa batalha e vai fazendo com que você se torne o bom perfume de Cristo. Um pouquinho mais para frente, nós entendemos que pela graça de Deus nós começamos a ter boas obras também. Olha só o que diz no capítulo 9, verso 8. Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 8. Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 9, verso 8. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme a graça vai entrando na minha vida, eu vou tendo a capacidade de mostrar para as pessoas as boas obras de Deus. Não é que eu faço coisas boas para ser aceito por Deus. Não é isso. Mas quando eu aceito Jesus na minha vida, as obras de Deus começam a ser realizadas por mim. Já não sou eu quem faz isso, já não é você quem faz isso, mas é o próprio Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse o seguinte, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, conforme você vai caminhando com Cristo, Jesus vai colocando no seu coração coisas novas, coisas boas. Ele vai transformando, ele vai lapidando a sua vida. E por fim você vê em 2 Coríntios capítulo 13, verso 4, o último texto que eu quero ler com vocês, 2 Coríntios capítulo 13, verso 4, diz assim a palavra de Deus. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Cristo Jesus foi crucificado, ele assumiu uma postura de fraqueza. Carregou os nossos pecados, embora estava sendo na verdade forte. O que Paulo está dizendo é que agora nós também podemos, com ele, por ele, ter uma nova vida, uma vida de poder. Eu estou, quem sabe, nessa noite falando com alguém que até tem escutado muito sobre salvação. Mas quando você fecha a porta do seu quarto, quando você apaga a luz, antes de dormir, você percebe que tem muita coisa errada ainda na sua vida. Muitas mudanças precisam ser implementadas. Talvez eu estou falando com alguém que está há muito tempo convencido da verdade, mas não tem vivido a plenitude do poder
de transformação que Deus pode colocar na sua vida. Essa obra não é sua. Não adianta você se debater, não é o fato de ir à igreja, não é o fato de assistir constantemente lives que vai resolver esse problema. Você somente vai ter essa vitória se você viver com Cristo e em Cristo. Se você todo dia separar tempo para orar, mas não aquela oração mecânica que você faz simplesmente quando você acorda, antes de comer ou antes de dormir. É aquela oração de abrir realmente o coração a Deus como um amigo. Contar para Ele suas lutas, suas fraquezas. Rasga o seu coração. Diga quais são as tuas faltas. Quais são as lutas que você tem. Quem sabe eu estou falando com alguém que não consegue mudar o seu regime alimentar. E você vive pecando através da glutonaria. Talvez estou falando com alguém que é bruto dentro de casa, agride as pessoas que ama com palavras. Talvez estou falando com alguém que ama a Jesus Cristo, mas ainda não está conseguindo se desprender de vícios como o cigarro, como a bebida. Eu estou dizendo para você que o Evangelho é lindo, principalmente porque ele promete, entre outras coisas, uma transformação radical na nossa vida. Paulo disse o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele não podia evitar os erros do passado, mas ele podia dizer o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo adiante, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação para o qual eu fui chamado. É isso que Jesus quer que você entenda. Você não pode negar o teu passado. Você não pode, de certa forma, ignorar as tuas fraquezas. Porque você é fraco, eu sou fraco. Mas o que você pode é clamar pelo poder de Deus. E esse poder vai capacitá-lo a ter uma vida diferente. Vai capacitá-lo a obter vitórias sobre os maus hábitos adquiridos, sobre os traços de personalidade deformados e também as bases de caráter manchadas pelo pecado. Jesus Cristo tem poder de transformar. Ele pode transformar o seu coração. Escuta, eu estou aqui repetindo, talvez o Espírito de Deus é que está colocando isso. Eu estou aqui repetindo, Deus quer trabalhar na sua vida. E cada vez que alguém te condenar, se você tomar a decisão hoje, e se você decidir caminhar com Cristo e começar essa caminhada, sabe de uma coisa? Pode ser que, vez por outra, você ainda tropece nesses pontos. Mas você já não é mais aquela pessoa do passado. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sou o que Jesus gostaria que eu fosse na sua plenitude. Mas eu também já não sou mais aquele que era no passado. Totalmente alheio e indiferente, especialmente na minha adolescência, às coisas solenes e sagradas. O que Deus está fazendo comigo hoje, e o que Ele está fazendo com você e quer fazer com você, é ajudá-lo a entender que, embora você ainda não seja tudo o que você pode ser nas mãos de Deus, também você já não é mais aquele que antes estava contra Deus com o apóstolo Paulo. Em Cristo Jesus, dá uma chance. E se alguém questionar você, o porquê que você está caminhando com Cristo, se você tem falha, você pode, quem sabe, colocar esse cartaz. Você já andou numa região em que tem várias casas sendo reformadas, e às vezes você encontra assim, em obras. Estamos reformando para melhor atendê-lo. Sabe o que acontece? A minha vida está em obras. A sua vida também está em obras. Permita que Jesus promova uma verdadeira restauração, que Ele reforme a sua vida. E vou dizer algo para você. É isso que está faltando, de maneira coletiva, acontecer no preparo da igreja para que Cristo possa voltar. De certa forma, Jesus Cristo olha para o povo dele no tempo do fim. Exatamente, o povo dele no tempo do fim. E ele deixou uma carta para esta igreja no tempo do fim, que é a igreja que nós estamos vivendo. É a carta à igreja de Laodiceia. Ele diz assim, olha, eu olho para cada um de vocês e vejo que vocês são como cristãos mornos, nem frios, nem quentes. E porque vocês não são nem frios, nem quentes, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Contudo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Olha que coisa linda. Eu entrarei na sua vida. Eu vou comer com você. Eu vou desenvolver intimidade com você. Eu vou ajudar você a ter uma vida transformada. Para que você sinta a plenitude do poder do Espírito Santo. Para que você tenha uma transformação como os apóstolos tiveram. Aqueles homens que brigavam entre si pelo poder, entenderam que na verdade o que eles precisavam não eram de posições, eles precisavam era de ser batizados com a unção do Espírito. E no cenáculo ali,
durante Pentecostes, aqueles homens receberam o poder do Espírito Santo. E o que Deus está querendo fazer hoje é derramar o poder do Espírito Santo sobre a igreja. O que Ele precisa não é de homens que falem que são cristãos, não é de mulheres que digam que são evangélicas. O que Jesus precisa é de homens e mulheres que aqui na terra, no seu olhar, na sua vida, transmitam o poder de Deus. Que as pessoas, ao entrarem no seu caminho, possam olhar para você e dizer o seguinte: eu sei que você é diferente. Eu percebo que você tem o poder de Deus na sua vida. Eu quero, nesse momento, deixar para você uma prece e uma música. Uma prece e uma música. A prece é para que Deus realmente promova na sua vida uma mudança indescritível. Uma conversão indescritível. Não é apenas preciso ser, é preciso parecer também. Não é preciso apenas ser salvo, é preciso parecer, é preciso produzir bons frutos. E se está faltando isso, Deus está dizendo o seguinte: entrega para mim essa luta, eu vou transformar a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós não queremos apenas parecer. Nós queremos ser, parecer, nós queremos contagiar, nós queremos mostrar ao mundo, através do bom perfume de Cristo, que o Evangelho tem poder para mudar. Eu não sei quais são as lutas que esses seus filhos que estão assistindo essa transmissão têm na sua vida pessoal. Com quais pecados eles têm lutado. Eu só sei de uma coisa: nessa noite, nesse local em que essa pessoa se encontra, por intermédio dessa oração que é feita através da internet, o seu espírito que não conhece barreiras está trabalhando e pode operar uma transformação. Nós queremos receber o poder do Espírito Santo para que em breve Cristo Jesus possa voltar. Toque nessa vida, toque na minha vida. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de você sair dessa live, eu quero deixar para você uma música. Essa é uma música muito linda e ela fala do que está faltando para a igreja, do que está faltando para você. Preste atenção nessa melodia. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? O que será?
mas não há fogo no altar. Mas quando